Guerras comerciais, choques de ideologias, tensões militares, parece que não se fala de outra coisa, não é? Mas e se isto não forem notícias separadas? E se forem todas peças do mesmo puzzle? O grande desmantelamento da ordem mundial, tal como a conhecemos. Esta frase do Rei Dário é fortíssima. Ajuda a pôr as coisas em perspectiva. Não estamos a falar de crises passageiras, de problemas do dia-a-dia. Estamos a sentir os abalos do que pode ser o fim de uma era. O fim do domínio americano, que moldou o mundo durante décadas. É precisamente isso que vamos tentar perceber aqui. Vamos ligar os pontos entre estes acontecimentos que parecem não ter nada a ver uns com os outros, no comércio, nas ideias, na área militar, e tentar perceber a história maior de um mundo que se está a partir aos bocados. Vamos começar pelo dinheiro, claro, pela frente económica. É quase sempre por aqui que o chão começa a tremer. É onde estão a aparecer as primeiras fissuras, talvez as mais profundas, numa mudança que, apesar de silenciosa, tem um impacto gigantesco. Este número é impressionante. 45 bilhões de dólares. É o valor estimado de um novo bloco económico gigante que está a nascer. E o pormenor mais importante de todos, os Estados Unidos não foram convidados. Um realinhamento económico desta escala, que ignora de propósito a maior economia do mundo, é algo que não víamos, bem, desde o fim da Guerra Fria. O que vemos aqui é um movimento muito inteligente, liderado pelo Canadá. Não é só mais um acordo comercial. Não! É um exemplo de potências médias a construírem de forma ativa os seus próprios sistemas. Sistemas que não dependem dos Estados Unidos. Em vez de ficarem à espera, estão a criar as suas próprias alternativas. Este termo acumulação de regras de origem soa super técnico, eu sei, mas na prática é uma arma económica potentíssima. Imaginem que é como criar um espaço Schengen, mas para componentes de produtos. Peças de 40 países diferentes podem circular livremente, sem tarifas, como se fossem todas do mesmo sítio. E o que é que isto faz? Torna os Estados Unidos dispensáveis nesta cadeia. E este resume tudo na perfeição. Passamos de um mundo com todos os caminhos iam dar ao mercado americano para um mundo com várias autoestradas económicas a funcionar ao mesmo tempo. A consequência disto? Os Estados Unidos perdem uma das suas maiores armas geopolíticas, o poder do seu mercado. Mas olhem, esta fratura não é só sobre dinheiro e contentores. Quando os interesses económicos começam a divergir, os valores em que acreditamos também são postos à prova. E isto está a acontecer mesmo entre velhos aliados. Esta frase do presidente francês é uau! É um ataque direto, sem rodeios, ao modelo americano de liberdade de expressão quase total. Mostra bem o fosso gigantesco que se está a abrir entre a Europa e os Estados Unidos sobre um princípio que supostamente partilhavam. E, no fundo, a batalha é esta. Quem é que manda na praça pública digital? São as grandes empresas de tecnologia, os tecnoligarcas, como alguns lhes chamam, no modelo americano, ou são os governos, que devem garantir a ordem pública, como defende a Europa? São duas visões do mundo completamente opostas. E a resposta de Washington não se fez esperar. É uma resposta duríssima. Acusam a Europa de estar a construir um complexo industrial da censura e até chegaram a impor sanções a funcionários europeus. Quer dizer, o choque entre os dois lados do Atlântico é total. Pronto, e quando os laços económicos se quebram e as ideologias chocam, o que é que acontece? O tabuleiro de xadrez global fica perigosamente instável. E aí, claro, o risco de um conflito militar a sério dispara. A tensão é quase palpável. Estes números são de arrepiar. É a maior concentração de poder aéreo americano no Médio Oriente desde a invasão do Iraque em 2003. Com a tensão com o Irão no máximo, isto é um sinal de que a janela da diplomacia pode estar mesmo a fechar-se. E do outro lado, a resposta não se faz esperar. O Irão ativou a sua doutrina de defesa em mosaico. O que é que isto quer dizer? Que os comandantes locais no terreno têm luz verde para retaliar imediatamente se a cadeia de comando central for atingida. Basicamente, ambos os lados estão a preparar-se para o pior. E reparem na velocidade a que tudo isto está a acontecer. Em poucos dias passamos de conversas diplomáticas que não deram em nada para um país como a Polónia, um membro da NATO, a dizer aos seus cidadãos para saírem do Irão imediatamente. E este tipo de aviso não é feito de ânimo leve, é um sinal muito sério de que o conflito é visto como uma possibilidade real. Portanto, o ponto-chave aqui é perceber que nada disto acontece por acaso. A economia, a ideologia, a frente militar, são tudo sintomas da mesma doença, são tudo peças interligadas da mesma grande história. E este é mais um exemplo claríssimo disto. O que é que as grandes potências fazem quando sentem esta instabilidade? Constroem muros. Veja-se o caso da China e da sua estratégia de cerco alimentar. Eles que têm uma memória histórica de fome estão a fazer tudo para controlar a sua própria comida e não dependerem de ninguém. É uma medida de autoproteção à espera de um mundo mais fragmentado e perigoso. Então,
Resumindo, novos blocos comerciais a formarem-se, deixando os Estados Unidos de fora. Velhos aliados a chocarem por causa de valores que antes partilhavam. Conflitos militares a aquecerem a um ritmo assustador. O resultado disto tudo? Um movimento claro para um mundo multipolar. Um mundo muito mais imprevisível e provavelmente mais caótico. E isto deixa-nos com a pergunta de $1 milhão, não é? Num mundo sem um chefe de fila claro, quem é que vai escrever as regras para o futuro? As velhas certezas estão a desaparecer. E a resposta parece ser que a nova ordem mundial não está a ser desenhada numa mesa de negociações, está a ser forjada no calor da competição, em todas estas frentes que acabamos de ver.